Olá pessoal, eu sou o Renato Chaves e nós vamos iniciar aqui o nosso primeiro módulo, módulo 1 do curso Contabilidade Pública. Nós vamos aqui para a nossa aula 1. Muito bem, neste módulo 1 nós vamos ter 3 aulas, ok? Na aula 1 a gente vai dar essa abordagem geral, essa visão geral sobre a nova contabilidade pública. É um histórico sobre essa nova contabilidade pública adotada no Brasil. A gente vai saber o porquê. Na aula 2 nós vamos falar das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, as NBCT 16. São 11 normas, a gente vai tratar uma a uma. Na aula 3, nós vamos estudar os princípios contábeis aplicáveis ao setor público. Esses princípios que foram abordados aqui pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 1111 de 2007. Então nós teremos 3 aulas neste módulo 1. Inicialmente, para a nossa introdução, você que está iniciando o estudo da contabilidade, eu trouxe aqui 2 conceitos para a gente estudar e debater um pouco, ok? Sobre o conceito de contabilidade. Então tem um conceito estritamente do setor privado, oferecido aqui pelo professor Osmir Moura Ribeiro, no seu livro Contabilidade Básica Fácil, da editora Saraiva. Bom, a conceituação é a seguinte: o que é contabilidade? É uma ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio de suas empresas. Então nós temos aqui algumas palavras-chave, ok? Primeiramente, técnicas. É uma ciência que possibilita por meio de suas técnicas. Uma dessas técnicas é a escrituração contábil. O que é a escrituração contábil? O registro do que é despesa, do que é receita, da compra de um bem patrimonial, implemento de determinado empréstimo. Tudo isso, uma das técnicas é a escrituração contábil. Isso visando o controle permanente do patrimônio. O que é o patrimônio? Patrimônio é a junção de bens, direitos e obrigações. E ele fala aqui de suas empresas, mas pode ser qualquer ente, tá? Até mesmo uma entidade que não tenha fim lucrativo. Quando a gente fala em empresa, nós temos logo a ideia de finalidade lucrativa. Mas, por exemplo, uma igreja ou uma organização não governamental, ela precisa de contabilidade para controlar o seu patrimônio, saber quanto ela recebeu, quanto ela deve, quais são os seus bens. Não é isso? A principal finalidade da contabilidade, então, é fornecer informações sobre o patrimônio. Então, isso sim, a principal finalidade é fornecer informações. Lógico, nesse fornecimento de informações, nós teremos essas técnicas de como alimentar essas informações. Quais são as informações? São informações de ordem econômica e financeira, por exemplo, compra e venda, receitas e despesas. Essas informações facilitam a tomada de decisões, tanto por parte dos administradores ou proprietários, como também por parte daqueles que pretendem investir na empresa. Então, esta é a visão sobre a contabilidade no setor privado. E no setor público? Bom, nós temos aqui um conceito sobre contabilidade que eu acho ele ideal. Porque ele diz o seguinte: a contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação, destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto da contabilização. Então aqui eu vejo que este conceito, muito feliz quando ele fala que a contabilidade é um sistema de informação e avaliação. Logicamente que se ele é um sistema de informação, como eu já havia dito antes, para eu alimentar esse sistema de informação eu preciso de técnicas, de regras, de convenções, de princípios, ok? Como eu vou registrar uma receita, como eu vou registrar uma despesa, como nós vamos registrar um bem patrimonial ou um empréstimo, uma dívida. E a contabilidade também é a avaliação. A partir do momento que eu insiro essas informações num sistema, eu vou ser capaz, ou a pessoa que vai olhar para essa contabilidade, ela vai ser capaz de avaliar quanto entrou, quanto saiu, quanto tem a pagar.
Isso tudo, esse sistema de informação, ele vai gerar para a contabilidade as demonstrações contábeis. E a partir dessas demonstrações contábeis é possível nós realizarmos análises, saber qual o grau de liquidez, quanto se deve, quanto tem a receber. Então nós podemos fazer uma comparação entre receita e despesa, entre os bens patrimoniais, a depreciação. Então a contabilidade é um sistema de informação e avaliação. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, de contabilidade aplicada ao setor público, que é o manual da Secretaria do Tesouro Nacional, que nós vamos trabalhar aqui em todo o nosso curso Contabilidade Pública, ele diz que a contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios fundamentais de contabilidade e as normas contábeis direcionados ao controle patrimonial de entidades do setor público. Mais uma vez aqui nós temos que é o ramo da ciência contábil direcionado ao controle patrimonial das entidades do setor público. Pessoal, na contabilidade pública nós vamos trabalhar com orçamento, com receitas públicas, despesas públicas e com os bens públicos. Então, essas duas primeiras telas aqui é a nossa abordagem sobre esse conceito inicial do que é contabilidade, ok? Geralmente quando vai se iniciar um estudo de contabilidade, ou mesmo já para o contador, para o bacharel em ciências contábeis, o técnico em contabilidade, quando ele visualiza contabilidade, ele vê esse nome contabilidade, ele já imagina aquela escrituração, débito e crédito, o que é débito, o que é crédito. Mas a gente tem que colocar primeiramente em mente que a contabilidade é um sistema de informação e avaliação. E, logicamente, as técnicas que nós vamos utilizar para alimentar esse sistema de informação e como nós vamos avaliar essas informações. Bom, passando então aqui para essa visão, né, sobre o histórico, sobre a nova contabilidade pública. Ora, a nova contabilidade pública busca evidenciar os aspectos orçamentário, financeiro e fiscal do setor público. Esse nome aqui, a nova, né, para quem não tem a familiaridade com a contabilidade pública, o Brasil, nacionalmente, União, os estados e municípios, Distrito Federal, está abordando uma nova visão da contabilidade pública. Isso por quê? Em 1964, quando foi promulgada a Lei 4.320, a lei que trata da contabilidade pública, das finanças públicas. Essa lei foi um marco importantíssimo no país quanto à construção de uma administração financeira e orçamentária, proporcionando equilíbrio das finanças públicas nacionais. Logicamente, hoje nós temos a Lei Complementar 101 de 2000, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o marco importantíssimo no Brasil é a Lei 4.320 de 64, que aqui tem as noções de orçamento público, receita e despesa, contabilidade e patrimônio. Meus amigos, minhas amigas, acontece que a Lei 4.320 de 64, ela deu muita ênfase na administração orçamentária, ou seja, ela falava muito em receita e despesa orçamentária. Ela tinha, então, essa visão orçamentária. Nós temos que ter em mente que, no setor público, nós temos uma moeda, logicamente, a moeda ela tem dois lados. Um lado é o orçamento público, o outro lado é o financeiro, o recurso, o dinheiro. Ok? Então, a Lei 4.320 de 64, mais uma vez repetindo, ela deu muita ênfase na administração orçamentária. Tanto é que quando a gente estuda a contabilidade pública, e isso é um conceito clássico, né, nós vamos ver aqui, que o artigo 35 da Lei 4.320, incisos 1 e 2, diz o seguinte: pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. E aí já tem a concepção de dizer assim, então a contabilidade ela trabalha com o regime de caixa. E quando o inciso 2 diz, e as despesas nele empenhadas, regime de competência. Atenção, esse regime duplo, quando diz que a contabilidade ela tem um regime duplo, regime de caixa para as receitas
e um regime de competências para as despesas, esse regime duplo somente é válido para o aspecto orçamentário. Ok? Então, quando nós temos uma visão orçamentária da contabilidade, pela Lei 4.320 de 64, no seu artigo 35, quando diz lá nos incisos 1 e 2 que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Nós temos então que a doutrina, né, classificou que a receita seria registrada pelo regime de caixa e a despesa pelo regime de competência. Regime de caixa somente pode ser registrado quando entra ou sai, no caso a receita somente quando ela entra nos cofres públicos. E o regime de competência, ela pode ser registrada no momento em que se reconhece uma despesa, não efetivamente quando essa despesa ela sai dos cofres públicos, mas quando ela é registrada, quando ela é reconhecida uma despesa. Por isso que se chama de regime de competência. De competência a partir do momento de competência quando essa despesa ela foi empenhada. Quando nós tratarmos do aspecto patrimonial, e isso é a nova contabilidade pública, aspecto patrimonial, nós devemos obedecer os princípios da competência e oportunidade. O regime contábil, quando nós falamos da contabilidade no aspecto patrimonial, o regime contábil é único, é o regime de competência tanto para receita quanto para despesa. Então, principalmente em concurso público, isso aqui vai ser questão clássica. Isso aqui eu posso garantir que será questão clássica. Por exemplo, quando se perguntar sobre o aspecto orçamentário de receita e despesa, nós vamos ter aqui um regime duplo, ok? Regime de caixa para receita, regime de competência para despesa. Quando nós tratarmos do aspecto patrimonial, nós vamos ter um regime contábil único, ou seja, o regime de competência. Então, a abordagem sobre, inclusive, essa palavrinha que eles colocam, a nova contabilidade pública, é isso tudo aqui que eu falei, desde a promulgação da Lei 4.320, lá em 1964, até hoje, né, essa concepção que, em 64, sob a Lei 4.320, deu-se muita ênfase na administração orçamentária. E, atualmente, a nova contabilidade pública ela busca dar um tratamento especial no aspecto patrimonial, isso para aproximar a contabilidade dos demais estados internacionais, dos demais países, dos países que adotam o regime de competência. E isso é uma mudança geral aqui no Brasil, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Atualmente, a contabilidade pública ela está convergindo aos padrões internacionais, o qual prima pelo atendimento aos princípios contábeis, principalmente o princípio da competência e da oportunidade. Então, por exemplo, hoje, atualmente, nós não temos o registro quando uma prefeitura ela constrói uma praça ou constrói uma ponte, um viaduto. Essa ponte, essa praça, esse viaduto não está registrado na contabilidade. Okay? Existe o registro da despesa de capital, mas não há esse bem público, esse bem patrimonial registrado na contabilidade. E a intenção é que hoje, com a nova contabilidade pública, com essa nova concepção de contabilidade, esses bens públicos sejam todos registrados. Então, nós temos aqui três aspectos. O aspecto orçamentário compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, tanto quanto a aprovação quanto a sua execução. Então, isso aqui já é corriqueiro na contabilidade pública, esse aspecto orçamentário. O aspecto patrimonial. Nesse aspecto, devem ser atendidos os princípios e normas contábeis voltados para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. E no aspecto fiscal, compreende a apuração e evidenciação, por meio da contabilidade, dos indicadores estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, dentre os quais se destaca os da despesa com pessoal, das operações de crédito e da dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa, do resultado primário e do nominal, variáveis imprescindíveis para o equilíbrio das contas públicas. Então, essa é a visão orçamentária, patrimonial e fiscal da contabilidade pública, segundo os padrões internacionais. E como foi que o Brasil acordou, né, ou decidiu
seguir esses padrões internacionais. Ora, o setor público, visando essa comparabilidade de informações a nível mundial, está vendo aí o que é contabilidade? É um sistema de informação. Então, visando essa comparabilidade de informações a nível mundial, segue padrões traçados pelas normas internacionais de contabilidade para o setor público, ou seja, as IPSAS, proporcionando maior visibilidade à situação patrimonial dos entes públicos. Então, por exemplo, quando nós formos comparar um balanço patrimonial da União do Brasil, né, com um balanço patrimonial lá da França, se não seguir esses padrões internacionais, certamente nós teremos diferenciação em conceitos, nós não teremos então uma uniformidade na comparação. E aí o Brasil, de acordo com essas normas internacionais de contabilidade para o setor público, visa seguir esses padrões para a comparabilidade das informações a nível mundial. Bom, pessoal, quando foi que se deu início, então, esse pontapé inicial para a convergência, né, a esses padrões internacionais? Primeiramente foi a portaria do Ministério da Fazenda número 184, de 25 de agosto de 2008. Essa portaria dispõe sobre as diretrizes a serem, né, no caso, na época lá, serem observadas no setor público pelos entes públicos, quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Então, esse aqui foi o marco inicial, essa portaria do Ministério da Fazenda. Logo em seguida, o decreto 6.976, de 7 de outubro de 2009, já depois, aí, há mais de um ano depois, esse decreto dispôs sobre o sistema de contabilidade federal, e aí para o ente federal. Tem como objetivo promover a padronização e a consolidação das contas nacionais, a busca da convergência aos padrões internacionais de contabilidade e o acompanhamento contínuo das normas contábeis aplicadas ao setor público, de modo a garantir que os princípios fundamentais de contabilidade sejam respeitados no âmbito do setor público. Então, esse sistema de contabilidade federal foi adotado em 2009. Depois, também, portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, já trabalhando em conjunto com a portaria do Ministério da Fazenda 184 e o decreto 6.976, instituiu portarias conjuntas da STN em outubro de 2008 e agosto de 2009. E aí se instituiu o Manual Técnico de Contabilidade aplicado ao setor público, com 5 volumes, e mais alguns volumes sobre exemplos, sobre práticas da contabilidade pública, da contabilidade aplicada ao setor público. E este manual que é o braço direito hoje da contabilidade nacional. E aí nós tivemos também em 2008 o Conselho Federal de Contabilidade, que veja só, é o órgão, tá? É o organismo oficial de contabilidade no Brasil. Então eles aprovam as 10 primeiras normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, as NBCT 16.1 a 16.11. NBCT quer dizer o seguinte, Norma Brasileira Contábil Técnica, tá? Esse T aqui é de técnica. Então nós temos a 16.1 até a 16.11, nós vamos tratar isso na aula 2, como nós já frisamos. Pessoal, então nós continuamos este módulo 1 na aula 2, falando então sobre as normas brasileiras de contabilidade, e aí a gente vai dar mais uma visão, uma base teórica sobre a contabilidade aplicada ao setor público. Até lá então.